Pipoca e Nanquim na área, dessa vez somente com Bruno Zago para mais um programa de curiosidades. O primeiro que eu gravei aqui foi sobre o Homem-Aranha, eu falei 10 fatos obscuros sobre o aracnídeo da Marvel. E agora é a vez do Homem-Morcego, um vídeo de curiosidades da DC Comics. E vamos logo para a primeira delas. Vocês estão vendo esse cara aí na tela? Esse gordinho, baixinho e carequinha que tá aí? Ninguém chutou que é o Alfred, não é mesmo? Mas pode apostar, esse aí é o Alfred. Lá atrás, quando ele apareceu nas histórias em quadrinhos do Batman, ele tinha essa aparência. Na Era de Ouro dos quadrinhos, o Alfred era um agente da inteligência aposentado que acatou o desejo do pai moribundo dele. O pai dele chamava Jarvis, que é conhecido por ser outro mordomo de outra história em quadrinho, de outra editora. E o desejo do Jarvis era que o filho continuasse a tradição de servir a família Wayne. Então lá foi o Alfred, bateu na porta do Sr. Bruce Wayne, que na época já morava com o Dick Grayson, e ofereceu os seus serviços aos dois, sem saber que eles eram Batman e Robin. Os dois, claro, temiam comprometer a identidade secreta deles com um servo ali atuando na casa em tempo integral, mas não conseguiram dizer não e acabaram aceitando o mordomo. Claro que não demorou muito pro Alfred descobrir quem os dois eram na verdade, achou a passagem para Batcaverna, só que em vez de dedurá-los, passou a ajudá-los, tornando-se o personagem que a gente conhece hoje. Bom, mais ou menos o que a gente conhece hoje, né? Porque ele ainda era baixinho, gordo e careca. Como é que mudou o visual do personagem então? O visual só foi mudar por causa do ator William Austin, que interpretava o Alfred na série clássica de TV do Batman, a de 1943, a primeirona. O William Austin era um mordomo de aparência mais britânica, esguia, ossuda, né? E aí o personagem dos quadrinhos passou a ter essa mesma aparência. Um fato também curioso é que o Alfred só foi colocado nas histórias em quadrinhos na revista Batman 16, que é de 1943, ano que a série de TV também saía. Então especula-se que o personagem só foi criado por conta dos pedidos dos produtores do seriado, que queriam o personagem canonizado nos quadrinhos do Batman. Foi só lá nos anos 80, com a Crise nas Infinitas Terras, quando a DC reformulou toda a sua linha editorial, que o Alfred passou a ter a origem de mordomo desde o princípio, que criou o Batman depois que os pais morreram, e essa velha história que todo mundo tá careca de saber. Todo mundo careca de saber, igual o Alfred, o gordinho, vocês entenderam. Segunda curiosidade. Bom, é de se esperar que o cara que criou o Batman tenha ganhado muito dinheiro, não é mesmo? Afinal, um personagem de super sucesso. Mas não, o personagem foi criado por dois quadrinistas e somente um deles ficou rico. O outro, pasmem, morreu na miséria. O Batman foi criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger. O Bob Kane era um cara que já vinha da indústria de quadrinhos, fazendo desenhos, inclusive para o estúdio que o Will Eisner fundou lá no início da indústria dos cómics e tal, né? Então já era um cara do meio, vinha inclusive de uma família rica e tal. Só que ele não era muito bom para escrever. Aí um belo dia ele conheceu o Bill Finger, que sonhava em ser um escritor de sucesso, mas que não conseguia nada na área, não conseguia emprego como escritor. Então ele trabalhava vendendo sapatos. Aí o Bob Kane ofereceu um trampo para ele. Olha, você escreve alguns quadrinhos para mim e eu desenho, e aí eu te pago um salário e tal. O Bill Finger viu isso como uma oportunidade de entrar no mercado, e ele entrou, e a partir daí o Bob Kane começou a vender cada vez mais quadrinhos, inclusive quadrinhos para National Comics, que era o nome da DC na época, até que chegou o dia em que o Superman foi criado, fez muito sucesso, e logo os editores da National solicitaram mais um personagem para tentar repetir o sucesso do Superman. Dessa vez dentro da revista Detective Comics, que era a principal da editora. E lá foi o Bob Kane perguntar para o Bill Finger um personagem que eles poderiam criar. O Bob Kane chegou com a ideia de fazer um Homem-Pássaro, e foi o Bill Finger que mudou e falou: vamos fazer um personagem mais soturno, que haja nas sombras, que só atue de noite. Afinal, a revista é a Detective Comics, é uma revista de detetives, acho que esse personagem combina mais. E juntos eles criaram o Batman, o Homem-Morcego. A ideia do capuz com as orelhinhas de morcego, da capa, do símbolo no peito, dizem que tudo isso veio do Bill Finger. Sempre que o Bill Finger proclamava que essas eram suas ideias, o Bob Kane ia lá em público e falava que era tudo mentira, que ele não tinha nada a ver. O Bob Kane então vendeu o Batman para National, conseguiu vender, foi um sucesso. O Bill Finger ajudou ele durante todos os primórdios dos quadrinhos do personagem, mas nunca
foi creditado como co-criador. Era sempre lá Batman de Bob Kane. E Bob Kane não vendeu os direitos, ele ficou com os direitos para si, ele fez um contrato muito esperto com a National. Então ele começou a ganhar muita grana com o personagem. E o Bill Finger só ganhava lá seu valor de página. Infelizmente, o autor não lutou pelos seus direitos, manteve-se calado por mais de 30 anos e somente na década de 60, quando alguns fãs ardorosos foram entrevistar o Bill Finger e saber dos fatos mais aprofundadamente, que iniciou-se esse debate de que Bob Kane estava agindo com desonestidade para cima do seu colega, não é mesmo? E só depois de muita luta e depois da morte do Bill Finger nos anos 70, na miséria, como eu disse, que o Bob Kane assumiu que sim, que o Bill Finger o ajudou na criação e a partir daí ele começou a ser creditado nas histórias e somente recente aí que ele passou a ser creditado nos filmes também. O cara que ajudou a criar o Batman morreu na miséria, sem reconhecimento. Essa é uma triste curiosidade. Existe um documentário sobre isso que você pode assistir no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, que se chama Batman and Bill. Vale a pena conferir. Mas não foi, obviamente, só o Bob Kane e o Bill Finger que contribuíram para o Batman como nós conhecemos hoje. Vários aspectos do personagem foram sendo inseridos ao longo dos anos pela editora DC e todos os criadores que passaram por lá. Uma das principais características que não surgiu na criação foi o símbolo, a elipse amarela. Essa elipse foi criada em 1964, quando a série estava muito mal de vendas. E aí o editor da DC, o editor-chefe Júlio Schwartz, pediu para o artista Carmine Infantino reformular o herói. E foi aí que o símbolo que hoje ilustra melhor o personagem passou a fazer parte de suas vestimentas. Há quem diga que a justificativa para a inserção desse novo símbolo tenha sido puramente comercial. A DC Comics queria uma logomarca que fosse mais fácil de ser aplicada em produtos e mais fácil de ser reconhecível. E os fãs adoraram. E a partir daí tornou-se algo fixo, aparecendo direto nas histórias dele até a década de 90. E dos anos 90 para cá sempre alterna, né? Entre com elipse e sem elipse. Quarta curiosidade, você sabe quando o Batman foi criado? Ora, todo mundo sabe, né? Foi em 1939. Mas quando ele apareceu pela primeira vez no Brasil? Você tá ligado disso? Foi no ano seguinte já, em 1940. Nessa revista que vocês estão vendo aí, ó, Lobinho, segunda série, número 7. Saiu em novembro de 1940, para ser mais específica. Saiu pela editora Grande Consórcio de Suplementos Nacionais, comandada por ninguém mais, ninguém menos que Adolfo Eisen. Sim, o cara lá da Ebal, que foi pioneiro em trazer quadrinhos de super-heróis para o Brasil. O personagem chamou certa atenção e a partir daí passou a aparecer em diversas edições de Lobinho. Isso apenas até 1943, durou 3 anos e aí mudou de editora. Depois o Batman foi para a revista O Guri, uma revista de fundamental importância para o mercado de quadrinhos nacionais brasileiro, publicada pelo grupo Diários Associados do empresário Assis Chateaubriand. Nessa época aí o personagem não chamava Batman não, ele chamava Homem-Morcego, era o nome dele, Homem-Morcego, foi traduzido literalmente. E a estreia aconteceu na revista O Guri 102, de 15 de agosto de 1944. Dentro de Guri, o personagem ficou até 1947. E aí o que aconteceu? Adolfo Eisen recuperou os direitos do personagem e ele voltou para a revista Lobinho. Nesse mesmo ano aí, o Adolfo Eisen abriu uma outra editora, a famosa Ebal, e passou a lançar o título solo do Superman. E o Batman entrou nessa revista aí. Já na segunda edição de Superman, essa que vocês estão vendo na tela, o Batman foi capa. Nem era o Superman, era o Batman na capa. Ele já vendia mais desde essa época. E olha só que maluco, pessoal. Além do Adolfo Eisen publicar pela Ebal o personagem desde 1947, outra editora também passou a publicá-lo em 1948. Acontece que a Ebal podia lançar as histórias das revistas Batman e Detective Comics. Mas a editora Globo, do Roberto Marinho, conseguiu os direitos das histórias do Batman, das tiras de jornais, e passou a publicá-la dentro da revista Biriba. Então nós tínhamos duas editoras lançando histórias do Homem-Morcego aqui no Brasil ao mesmo tempo. E aí o Batman passou pelas revistas Shazam e Globo Juvenil, até que, finalmente, só a Ebal continuou e lançou a primeira revista solo do personagem em 1953, essa que vocês estão vendo aí na tela. Um começo bastante turbulento, né? Como quinta curiosidade, a gente tem que mencionar para vocês
as escolhas de tradução que as editoras brasileiras tomaram aqui na época. A primeira vez que o Batman saiu, ele não era nem Batman nem Homem-Morcego, como eu falei antes. Não, ele saiu como Morcego Negro. O Bruce Wayne foi adaptado como Bruno Miller. O cara vai me xará. O Alfred virou Alfredo. E Gotham City, pasmem, virou Riacho Doce. Tudo a ver. Na sexta curiosidade, nós vamos para os videogames. O Batman é o personagem dos quadrinhos que mais ganhou adaptação para os games. Já são mais de 20 jogos lançados. Jogos de muito sucesso. E o primeiro deles foi lançado antes até mesmo do filme de 89 do Tim Burton. Sabia disso? Foi lançado somente para computadores, nem para o Atari saiu. Muito antes disso. É um jogo de 1986, cujo título é apenas Batman. Dá só uma olhada nos gráficos. Esse game foi desenvolvido pela Ocean Software e foi lançado para os computadores Amstrad e Spectrum. A jogabilidade, obviamente, era muito limitada e o objetivo era simplesmente coletar itens perdidos na Batcaverna. Sim, isso aí é a Batcaverna. Para com isso, ajudar a resgatar o Robin. Mas eu não quero só mostrar esse game não, tem outro que é muito curioso. Ainda antes do primeiro filme do personagem, em 88, saiu o game para Atari. Batman The Caped Crusader. Saca só a trilha sonora. Também desenvolvido pela Ocean Software, saiu para os computadores Amiga, Apple II, Commodore 64, ZX Spectrum e o famigerado Atari. Comparado com o game anterior, esse aí é um salto na qualidade, né, cara? Tem até música, como vocês estão vendo. Os personagens e os cenários já eram mais coloridos e a ação se desenrolava dentro de painéis que lembram histórias em quadrinhos. Conforme o Batman vai entrando e saindo de porta, vai sempre abrindo um quadro novo na tela, né? Como uma historinha. No videogame aí, ele enfrentava o Coringa e o Pinguim e resolvia quebra-cabeças em uma aventura diferente para cada inimigo. Sétima curiosidade. Sabe lá o escritor Bill Finger, que eu falei que morreu pobre e tudo mais? Pois é, o Bill Finger, em 1959, criou uma história em que o Batman enfrentava o Thor. Olha o Thor aí. Isso foi 3 anos antes do Stan Lee e do Jack Kirby criarem o Thor lá pra Marvel. Aconteceu somente em 62. Ou seja, a DC Comics perdeu a chance de emplacar o personagem e fazer muita grana com ele hoje em dia. A história foi publicada em Batman 127, de 1959, como eu falei, e nela o Thor aparece em Gotham City e acaba enfrentando o Batman e o Robin. Inclusive, ele jogava o martelo e o martelo voltava para suas mãos, do mesmo jeito que o Thor da Marvel faz hoje em dia. Só que o deus nórdico apareceu apenas nessa edição e depois nunca mais. Quer dizer, até a Marvel trazê-lo de volta e fazer do personagem o que ele é hoje. Marcou Tolkien DC. Oitava curiosidade. Essa história do Thor aí de 59 que eu acabei de falar, ela saiu na hoje chamada Era de Prata de quadrinhos. E nessa Era de Prata, os quadrinhos do Batman estavam muito infantilizados. Então o Homem-Morcego teve momentos muito constrangedores, digamos assim, durante essa fase dos quadrinhos. Mas quando eu digo constrangedores, você deve imaginar, não é pra tanto, não é mesmo? Mas não é. Dá uma olhada nisso aí, ó. Esse que vocês estão vendo na capa aí é o Batman Zebra. Olha só, o personagem trajou este uniforme. Como é que pode? E tem outros momentos muito ridículos aí, ó. O Batmúmia, o Batman Arco-Íris, essa é demais, né? O Robin na capa, inclusive, tá falando: Batman, ontem você tava com uniforme verde e hoje você está com vermelho? Por quê? O Batman precisa trajar uma cor diferente todas as noites. E aí lá no fundo tá cheio de uniforme. É o Batman Arco-Íris. O Batman também já trajou uma saia escocesa. É o Batman de saia escocesa. E ele também já foi até mágico de palco, como isso que vocês estão vendo aí na tela. São momentos impagáveis da Era de Prata que, infelizmente, eu diria, continuam inéditos até hoje no Brasil. Infelizmente, né? São momentos maravilhosos demais. A gente podia ter aqui na coleção, não é? Essas ocasiões todas aí refletem a inocência
de uma época em que as HQs destinavam-se quase que exclusivamente à criança. Por isso que as histórias eram tão infantilizadas, era o público-alvo. Os conceitos, embora inventivos, estão absolutamente datados e vistos com a mentalidade atual. Hoje é inimaginável o Batman aparecer desse jeito numa capa da DC. E de nona curiosidade, eu consegui separar um momento ainda mais ridículo do Batman do que todos esses que eu acabei de mostrar na tela. Sabiam que o Batman já foi transformado em um bebezinho? Pois é, ele foi. E mesmo como bebê, ele continuou combatendo o crime. Isso aconteceu em Batman 147, em 1962. E é considerado por muitos fãs e críticos como o fundo do poço pro personagem na Era de Prata. E infelizmente isso continua inédito no Brasil. Puxa vida, tinha que sair. Saca só, o Batman ele foi transformado em uma criança de 4 anos por um cientista maluco chamado Garth. E o Garth se associou com alguns gangsters e transformou o Batman em bebê. O objetivo deles era fazer o quê? Tirar o herói de circulação. Só que teve uma falha no aparelho, uma falha que fez o Bruce Wayne, sim, virar criança, mas conservar sua mente adulta e também sua força. Olha ele aí dando pancada num saco de boxe e falando pro Robin que ainda conserva a sua força em um pacotinho menor. Olha só o tamanho da cabeça do Bat-Bebê, Deve ser tipo o Danielzinho Lopes Nenezinho. Aí o Batman, foda como sempre é, olha o que ele fala. Então os gangsters estão me chamando de bebê. Beleza, então eu vou me vestir como um bebê e provar pra eles que ainda sou um combatente do crime. Farei isso como Bat-Baby. Como pode, cara? Mano, dá pra ser criativo? Dá. Mas não precisa de tanto. Essa história também foi escrita pelo Bill Finger, mas foi encomendada pelo editor Jack Schiff, que queria, na época, que o Batman seguisse o modelo do Superman. As revistas do Superman tinham as histórias do Super Baby, que era um nenezinho Superman com força ampliada, com voo, etc e tal, que estava vendendo bem. E aí ele queria que vendesse bem também no Batman e criar essa pérola. Vamos continuar torcendo para que um dia ela saia no Brasil. Panini, abre o olho aí. E a 10ª curiosidade é uma das melhores, diria eu. Tem muito marmanjo aí que vai gostar dessa curiosidade. Em 1968, um filme da Batwoman lá no México, La Mujer Murciélago, sei lá como é que fala. Mas saiu esse filme aí. E nele, a personagem, interpretada pela atriz Maura Monte, aparecia com um uniforme de biquíni o tempo inteiro, quase praticamente. O uniforme dela era um biquininho, olha só, vocês estão vendo na tela. Ela ia pro fight vestida desse jeito, vê se pode. Não era um uniforme reduzido, sei lá, tipo alguns que a Mulher Maravilha já teve por aí nos anos 90, estilo Image. Não, era um biquíni mesmo, era um biquíni. Claro que não é um filme oficial, é um filme totalmente pirata. Se passa em Acapulco, e olha só a história. Um cientista louco decide criar uma raça de homens anfíbios usando lutadores de luta livre como cobaias. Olha os lutadores aí, coitados, vão virar homens anfíbios. Olha o homem anfíbio aí, ó. Bela fantasia, não? E aí, para detê-los, as autoridades precisam contar com a misteriosa vigilante Batwoman, que, segundo os produtores, não tem nada a ver com a Batwoman lá dos Estados Unidos. Não, tem nada a ver. E também não tem nada a ver que o vilão do filme sofre um acidente com ácido na cara e vira praticamente 2 caras. Tem nada a ver. Mas o filme é divertidaço, galera. Vocês conseguem assistir até hoje no YouTube. Saca só as cenas de luta do negócio. Olha como é que essa mulher dá chute e soco, rapaziada. É muito louco. Olha o naipe dos capangas. Olha essa máscara de capanga, saca só. E em determinado momento a personagem luta no ringue, só que sem biquíni, Dessa vez com uma roupa maiorzinha. Só que é claramente a dublê, olha só aí, ó. Essa mulherzinha, o que essa atriz tem a ver com essa outra aí? Tudo, Tudo a ver. La Mulher Murciélago, grande Maura Monte, mexendo com a cabeça dos pivetinhos fã de Batman desde 1968. E foi isso, 10 fatos obscuros sobre o Homem-Morcego. Diz aí nos comentários quais dessas curiosidades vocês já conheciam. Sabia de tudo isso que nós falamos aqui já? Deixa aí nos comentários. Eu duvido, Eu separei umas coisas bem difíceis de se encontrar por aí. E sabe onde eu fui pesquisar essas curiosidades? Em Quadrinhos no Cinema Volume 2, livro de autoria do Pipoca e Nanquim, nós aqui que escrevemos e lançamos em 2012.
você ainda encontra Quadrinhos do Cinema Volume 2 na Amazon e também encontra o Quadrinhos do Cinema Volume 3. Se não me engano tem até o volume 1, beleza? O 1 e o 2 acho que é dentro do Marketplace, mas o volume 3 a própria Amazon envia e deve estar custando uma pichincha hoje em dia, hein, galera? Pipoque Nanquim também é cultura, principalmente cultura quadrinística. E o que você achou desse vídeo? Vale a pena fazermos 10 curiosidades de outros personagens? Diga aí também, beleza? Um abraço, até a próxima!